Gente, então, vamos lá. Como vocês estão? Bem? Então é o seguinte, esse vídeo de hoje é um vídeo assim que é, para mim, muito importante, né? Como todos os vídeos desse canal são fundamentais. E esse é para explicar por que eu acho que a gente está fazendo uma série de escolhas ou priorizações erradas na nossa vida, ou uma maneira de viver que tem a ver com otimizar o nosso tempo, que é fazer o máximo de coisas no mínimo de tempo possível, que eu acho que é uma péssima ideia. Uma ideia, não assim, não vou falar assim, você tem que viver, não é isso, né? Você tem que estar no presente e tal, não é exatamente isso que eu vou falar, até é isso no final. Mas eu vou tentar explicar para você por que a ideia de otimizar o seu tempo, assim, fazer o máximo de coisas no mínimo de tempo, ou acumular camadas, fazer uma coisa enquanto faz outra, é uma péssima ideia. Eu vou botar o índice aqui, tá? Tá aqui o índice. Vai ser mais uma conversa assim, um pouco abrindo várias coisas, várias imagens assim pra gente pensar. E vocês podem também mandar as imagens de vocês, mas o importante é que qualquer coisa que eu disser, que eu citar assim, e que não ficar claro, ou algum conceito que eu usar, vai estar na descrição. Então tudo que eu citar, de vídeos que eu já fiz, ou de outras coisas, ou de texto, qualquer coisa que eu citar, vai estar na descrição. Então fica tranquilo, não precisa se preocupar. O que ele falou que eu não entendi, que conceito é esse, está na descrição. Eu faço assim, eu não ponho card, não gosto de botar aqueles cardzinhos, não gosto, né? Enfim, e tá na descrição. Se eu disser alguma coisa que não tá na descrição, que não tiver na descrição, você escreve no comentário, que aí eu respondo pra você, tá bom? Então, esse vídeo surgiu de várias coisas. Um dos lugares de onde ele surgiu é a ideia do podcast. Todo mundo insiste o tempo inteiro, com a quantidade de vezes que eu recebo e-mails ou mensagens e coisas, tanto aqui quanto lá no Florimanu que voltou, sobre a importância de fazer um podcast. É incontável, assim, né? Muitas vezes. E eu tenho muita pinimba com podcast, quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu até tentei fazer um podcast do Dose Diária, que era o modelo mais antigo que eu fazia há um tempo, mas eu não aguentei. Eu não ouço podcast. Então ficava meio sem sentido para mim. E aí a questão do podcast para mim, que me incomoda, e eu quero que vocês respondam isso para começar, é a ideia de que você vai ouvir o podcast enquanto você faz uma outra coisa. Então, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu estou na academia, enquanto eu caminho, enquanto eu dirijo, enquanto eu estou no ônibus, enquanto. E essa é a minha primeira pergunta. Quantos de vocês, quando ouvem podcasts, eu vou falar de outras coisas, mas começando pelo podcast, quando ouvem podcasts, param, se sentam ou, enfim, fazem alguma coisa que é ouvir o podcast? Ou deitam, fecha o olho, por exemplo. Eu gosto de ouvir. Meu negócio é ouvir, é bom, legal, né? O som, legal. Então você fecha o olho e entra na onda do podcast, ou você vai usar o podcast como uma ideia de fazer mais do que você poderia fazer naquela hora. Então, tirar uma vantagem com o seu tempo. Então, seu tempo é muito limitado para tudo que existe, tudo que você tem que conseguir produzir, fazer, otimizar nesse sentido. E o podcast é uma vantagem assim, porque você vai ficar assim mais antenado, mais esperto, mais informado, né? Enquanto você está fazendo uma outra coisa, que são as incontáveis tarefas da vida, tipo lavar a louça, limpar a casa, cuidar da saúde, ir para academia, essas coisas assim, né? Então, essa noção que vinha assim, antes estava numa ideia de produtividade que tinha a ver com o negócio, capital, a grana, mas que de alguma forma tomou conta da nossa vida como um todo, de que você tem que caminhar o mais rápido possível para algum lugar. Esse lugar, eu não sei bem qual é. E várias vezes eu escuto aqui também as pessoas que veem meus vídeos assim, falam, por que você não vai direto ao ponto? Eu falo, mas que ponto? Né? Não tem ponto. O ponto é o vídeo. De verdade, assim, né? Não tem um ponto para chegar. O ponto é o final. E o final, eu não quero chegar no final porque acabou. Bom, mas enfim, tem um pouco a ver com isso, o podcast. Essa é uma questão que eu tenho para vocês. Quantos de vocês escutam podcast, escutando podcast ou fazendo outra coisa, né? Essa é uma primeira pergunta. E aí isso abre a questão para mim, que é o que eu falo na autoescrita sempre, esse processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal, com as lives e todas as práticas todas. Se você quiser conhecer, está embaixo na descrição. O mote fundamental da autoescrita é para compreender nossos afetos, né? Como que a gente sente as coisas, né? As nossas necessidades emocionais, também está na descrição. Como eu me sinto quando, né? Como eu me sinto quando. E todo o trabalho que a gente faz, uma primeira etapa do trabalho, é conseguir reconhecer os nossos afetos, né? Reconhecer e interpretar o que a gente está sentindo e que conexão que isso tem
com os nossos desvios homeostáticos, né? Com as nossas necessidades não atendidas. Homeostase também está embaixo. Então, a gente tem as necessidades que a gente tem, e a gente tem desvios e a gente sente coisas. Por isso que a gente sente, né? Então, quando a gente sente coisas, elevação de tensão, uma coisa desviou, você sente um negócio lá, e aí você tem que conseguir sacar o que é isso que você sentiu, como é que foi e tal. E para isso, como eu me sinto quando tal coisa acontece, quando eu penso tal coisa. Então, é uma conexão com o presente, nesse sentido, com o que está se passando. O presente pode ser imaginar o futuro ou se lembrar do passado, tá? O presente constitui tudo isso. Presente não é estar no presente sem desviar. A cabeça desvia, né? Não é esse ponto, né? A cabeça vai desviar, é para isso que ela serve também. Mas se a gente põe um enquanto nessa história, como eu me sinto enquanto, fica muito mais difícil de você conseguir compreender os seus afetos. E então essa é uma primeira coisa. Outro dia entrei no elevador, estava indo para um compromisso na cidade, e entrei no elevador. E aí, entrei no elevador, mas 4 pessoas entraram, e todas elas pegaram o celular, assim, né? Tava com o celular na mão já, mas pegaram assim, olharam, né? E aí eu falei, olharam, começaram a checar o WhatsApp e tal, não sei o que e tal. E aí eu fiquei meio constrangido, quase eu mesmo também peguei o celular para, não que eu não pegue o celular, claro que eu pego várias vezes, mas quase que eu peguei o celular também para participar do negócio. Mas a impressão que dava é que todas aquelas pessoas eram meio CEOs de empresas que precisavam de respostas naquela hora, assim, sabe? E a gente vive um pouco assim, todo mundo meio que eu tenho que responder, tenho que olhar, como se fosse isso, né? E o que acontece acontece com o problema do elevador nesse caso, que é uma outra cena, um pouco diferente do podcast, mas que o que como a gente se sente quando está no elevador com outras pessoas, num certo silêncio partilhado ali, o que a gente faz com isso, né? Então a gente teria que achar ferramentas para lidar com o outro, né? Para lidar com o silêncio, fala do tempo, fala esse elevador, fala qual que é o seu andar, essas coisas que as pessoas falavam no elevador. Comenta alguma coisa, quando está com a criança, que for, essas coisas assim. Não tem mais, né? Porque a gente desvia isso para essa outra ferramenta, um pouco a coisa do headphone também, né? Então a gente vai perdendo a capacidade de lidar com o outro concretamente, como eu tenho falado muito aqui sobre tecnologia, que é uma coisa que estou batendo muito nessa tecla ultimamente. É o problema da tecnologia e de como ela diminui a nossa capacidade de lidar com o outro. Vou colocar o vídeo aí embaixo sobre isso também. Alguns, mas enfim, o mais recente sobre isso. E isso é interessante, também tem a ver com a ideia do headphone, né? Tem o celular, mas tem também o headphone. O headphone, ontem eu fui na festa junina da escola do meu filho, as duas foram no mesmo dia, dos 2 filhos. E muitas pessoas com headphone enquanto na festa, né? Enquanto estavam na festa, com headphone, ouvindo alguma coisa. Não sei se podcast ou músicas ou alguma coisa assim. E eu achei aquilo muito doido, assim, né? Eu não sou fã de festa junina, mas estava lá, mas nunca, jamais pensaria a ideia de estar com o fone estando na festa. Mas é como se você adicionasse uma camada à sua existência também, né? Outra coisa. E eu queria perguntar para vocês quantos de vocês estão com headphones, assim, enquanto estão no mundo. E uma outra curiosidade que eu tenho. E aí é como se a gente estivesse sempre se preparando para uma outra coisa, né? A gente está ali, mas a gente está se preparando para algo que vai vir. Também me intriga que é o que vai vir. Outro dia eu cheguei em casa e aí a Flor estava assistindo o último episódio de Succession. A gente tinha visto a primeira temporada lá atrás e eu achei muito assim, entendi, mas não quero seguir isso aí não. E aí ela estava vendo o último episódio e ela não tinha visto inteiro, né? Aí eu falei, por que você está vendo o último episódio? Aí ela meio riu, falou, porque eu vou sentar com alguém em algum momento e a pessoa vai falar, você viu o último episódio de Succession? E eu preciso ter visto para poder falar que eu vi, e a gente correndo disso, né? Para poder ter assunto. Isso é uma outra coisa muito interessante, eu ter assunto, né, com as pessoas. Então a gente está o tempo todo se preparando para encontrar as pessoas, para ter opinião. Assunto é um jeito de dizer ter opinião, ter a sua opinião sobre aquele assunto, né? Então você vai sentar para falar sobre Succession ou BBB ou o que quer que seja, mas você não vai ouvir o que a pessoa tem para dizer, você tem que estar preparado para aquele encontro, né? Isso é muito estúpido, porque assim, o que a gente busca no encontro? O que a gente busca no encontro com as pessoas? A gente busca estabelecer vínculo, né? Se sentir amado, aceito, participar de alguma coisa. Ou a gente busca outras coisas, né? Sexo, enfim, outras coisas assim. Mas no sentido mais básico, encontrar um amigo, né? A gente busca estabelecer vínculo. E aí, quando a gente se prepara assim, é como se o mundo inteiro virasse um grande Twitter, né? Cada um vai dar a sua opinião sobre aquela coisa. Mas a gente se prepara para dar as opiniões.
E aí, com isso, a nossa chance de ouvir é muito menor, né? Porque a gente vai preparado já. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho muito. Assim, às vezes eu sento nos lugares, eu escuto as pessoas conversando, porque eu não estou com fone, eu escuto as pessoas conversando, e elas estão debatendo opiniões. Elas não estão partilhando experiências. Elas não estão... bom, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Aí a pessoa escuta, ouve, e aí dá uma resposta sobre aquilo, e aí você escuta da outra pessoa uma outra coisa, uma partilha, né? Não tem mais, me parece isso, parece bem difícil isso acontecer, porque a gente está falando sobre os mesmos assuntos, cada um com as suas opiniões sobre aquele assunto. Então é como se a gente tivesse sempre que estar preparado para as coisas. Para mim é engraçado porque eu não assisto série. Então sempre que alguém, quer dizer, eu ouço dos pacientes as séries todas, várias vezes, mas eu não assisto. Então cada vez que eu sento com alguém, a pessoa fala, você viu tal coisa? Eu falo, não vi. O que é ótimo, porque a pessoa pode contar. Fala, não vi, conta aí como é que é. O que acontece? E a pessoa vai contando, eu vou tentando entender e tal, tarará. Estou falando como se eu fosse uma pessoa muito saudável e razoável. Claro que não. Claro que eu tenho minhas ansiedades e deslocamentos do presente, né? Mas, enfim, nesse caso, acho que é uma outra coisa importante para pensar. Quantas vezes você está se preparando para uma coisa que vai vir no sentido de, eu tenho que estudar inglês porque para o meu trabalho é importante, ou para algo que para se preparar para um encontro que você nem sabe muito bem o que é, mas para que aquele encontro você esteja mais pronto para estar à altura do outro. Porque no fundo disso, na base disso, eu acho que tem a ideia de eu vou fazer minha opinião prevalecer, não vou parecer burro, ignorante, sem saber das coisas, vou ficar de fora, né? Então, tem de novo aquela ideia que a gente já falou muito aqui da dominância como base para estruturar vínculo, que não funciona, né? Então, a gente acha que se a gente tiver razão na discussão, vai ser bom. Não é isso que faz vínculo acontecer. Vínculo passa pela escuta, conexão, com isso, poder se fragilizar, o outro poder se fragilizar, a gente poder cuidar e alternar espaços de cuidado. Cuidado, preciso ser amado e cuido do outro. De novo, as nossas necessidades afetivas fundamentais estão embaixo, os afetos. Parte das nossas 7 necessidades fundamentais que a gente estuda aqui. Se você quiser olhar, olha aí embaixo. Mas então, a dominância sendo uma delas, a necessidade de cuidar sendo outra delas, e a necessidade de ser amado sendo outra delas. A gente vai para os encontros buscando estabelecer dominância a partir dos assuntos, das nossas opiniões, a gente quer vencer a discussão, e aí cada vez mais a gente se isola, e cada vez mais, paradoxalmente, o encontro com o outro fica entediante, né? Porque a gente não quer ouvir, né? A gente quer ter razão. E aí a pessoa vai falar uma coisa que você já conhece. Então você já viu aquilo. Você já viu o Succession, e aí você já sabe. Então você não, na verdade, não quer saber. Você quer falar, né? Cada vez mais você quer falar. E aí, então com isso, a nossa estrutura de busca, e aí é um assunto muito importante para a gente aqui, a potência de busca, que é uma das nossas necessidades emocionais fundamentais, fica orientada para essas coisas, né? Eu estou cada vez mais buscando enquanto eu estou aqui, buscando uma outra coisa, adicionando uma camada para otimizar, para estar preparado para algum encontro no futuro que eu não sei muito bem qual é. Então eu não estou aqui, eu estou me preparando para algo que pode vir, que eu não sei muito bem o que é, para que eu seja mais preenchido de coisas para poder me colocar. E aí é muito importante de entender como é que funciona o nosso sistema de busca, impulsionado pela dopamina, que é uma coisa muito atual, todo mundo fala sobre dopamina, né? Como eu já disse algumas vezes aqui também, está embaixo também, sobre a busca, ela tem basicamente 2 funções, a nossa base dopaminérgica de motivação, né? Uma é motorizar o impulso para satisfazer outras necessidades, sejam elas fisiológicas ou emocionais, lembrando que as fisiológicas são aquelas do corpo mais básicas, tipo sede, fome, sono, e as emocionais são aquelas ligadas a outras pessoas, está embaixo, necessidades emocionais. Então, a dopamina vai impulsionar a satisfação dessas necessidades. Então, quando você tem um desvio de alguma coisa acontecendo, você sente, não tenho sede, e a dopamina serve como um impulso, né? A motivação para você conseguir buscar a água, ou o que quer que seja. Água, sexo, comida, amor, abrigo, não importa, né? Pode ser o que for. Então ela serve como esse impulso, né? A outra modo de funcionamento dela é quando você não tem nenhuma necessidade em desvio, né? Sua homeostase está bem de tudo, você está em equilíbrio, vamos dizer assim, o que é bem raro de acontecer, bem raro, mas vamos dizer que esteja acontecendo na sua vida, que eu duvido, mas vamos dizer que esteja acontecendo na sua vida agora.
E aí a dopamina serve para você pesquisar o mundo, né? Explorar o mundo. É uma energia exploratória buscando novidades, buscando diferenças. Que estaria ligado a essa ideia do podcast aqui, também do YouTube, de alguma forma, buscar outras coisas, né? Mas veja, então tem uma condição bem importante para que você esteja satisfeito das outras coisas aqui, né? Você esteja assim com as suas necessidades satisfeitas, que não é o que acontece em geral, né? Então, essa energia de busca de novidade acaba sendo cooptada, né? Como eu já falei bastante também, para entrar no lugar de algo que não está sendo satisfeito. Então você entra no elevador, você sente um constrangimento, né, de estar ali, e aí você passa a buscar uma outra coisa. Você desvia a sua busca para algo que você não sabe o que é, né, que tem a ver com as redes, as coisas assim, o celular, o WhatsApp e tal, para algo que você não sabe o que é, mas que é não estar ali, né? Aquilo ali causa constrangimento, causa não sei o que falar, minha inadequação, como eu faço aqui e tal, ou ameaça do outro, enfim, o que quer que seja. Vai variar de pessoa para pessoa, mas aí você desvia essa energia, que seria a energia da busca, para esse outro algo, no caso do celular do elevador, que é assim, fugir dessa situação, fugir do vazio, fugir do tédio, fugir do não saber, fugir da própria vida. E aí você vai em busca de uma outra coisa que você não sabe o que é. Então, ela não está sendo utilizada da maneira como foi prevista no sentido da evolução, né, da seleção natural. Não é isso, né? Não era isso. Então, porque ela serviria como motor para satisfazer a necessidade de desvio ou como deriva quando está tudo satisfeito. Então, não é o caso, né? Porque não está tudo satisfeito, entendeu? Você está fugindo de uma coisa. E então ela está servindo como energia de fuga, de uma coisa que você não está percebendo, não está enfrentando, para algo que você não sabe também o que é. Então, no fundo, é uma fuga, é um mecanismo de defesa, assim, se a gente fosse colocar em termos de psicanálise, o mecanismo de defesa. Vou botar também um vídeo sobre o mecanismo de defesa para quem quiser olhar. Bom, e essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é otimizar, né, usar essa energia da busca para se preparar para um encontro que você não sabe muito bem qual é, mas para que você então esteja à altura desse encontro, né? Então eu vou assistir o negócio, ouvir o podcast para ter assunto, vamos dizer assim. Esses dias a gente começou a pensar sobre a possibilidade de fazer uma viagem para um outro país, de outra língua, e aí, instantaneamente, o Martim pegou um aplicativo que ele tinha ouvido na escola e tal, que chama Duolingo, eu acho. E ele falou, vou me preparar aqui e tal, para falar as coisas lá. E eu achei muito legal na hora, falei, pô, que massa e tal. Mas aí, de repente, eu entendi que era um game, assim, né? uma gamificação da vida. Então, ele estava se preparando, ele não estava imaginando como é esse país e tal, ele estava se preparando para estar lá de uma maneira mais à altura daquilo ali. E com grandes chances de uma ideia de... Bom, por um lado é legal, poder pedir uma coisa naquela língua é muito legal, mas por outro lado tem essa ideia de estar preparado para e diminuir o erro, né? Diminuir o ruído que pode vir a acontecer, que é muito legal de estar num outro lugar, que é de não falar, de tentar se comunicar. Então você senta, você quer sentar e pedir naquela língua e conseguir ser compreendido pelo garçom sem que haja uma falha de comunicação ali, que é grande parte da ideia de viajar. E aí, como é que eu falo isso? E o outro tem que ouvir e tal, e a gente tem um ruído que gera uma comunicação, né? Que gera uma necessidade de se ajustar. Como quando a gente encontra, a gente não sabe o que a gente vai falar. Então, e aí, do que você quer falar, como é e tal. Então, quanto mais preparado, menos chance de experiência a gente tem nesse sentido. A gente vai só colocar o que a gente já sabe. Então, é como se a gente estivesse vivendo a vida para diminuir a experiência dela mesma, né? Isso também é muito triste, eu acho, assim. Muito... E nesse sentido que eu estou falando do começo do vídeo, que eu acho que é um erro, né? Nesse sentido que a gente está fazendo, que é quanto mais a gente se prepara para esse suposto encontro, menos a gente tem chance de ter experiência com ele, sabe? Porque mais a gente está indo ali para já fazer o que a gente sabia que ia fazer e sempre baseado na lógica da dominância no fundo, assim, né? De você estar mais apto a viver aquele encontro. E enquanto isso acontece, na prática a gente se desvia do presente. E aí por que estar no presente é tão importante? Esteja no presente e tal. Viver é difícil, né? Viver é muito complexo, assim. Viver, assim, dá muito trabalho. Entender como é que você satisfaz suas necessidades, né? E você estar no presente é estar atento
as suas possibilidades de satisfação ou não, né? Como é que você consegue, tem os desvios e o presente, como é que você consegue ali lidar com o que você consegue satisfazer ou não. E quando a gente se desloca desse presente, desse lugar onde a gente está, e aí eu não estou falando de não lembrar ou não imaginar, tá? Eu estou falando a gente se desconecta, as nossas chances de leitura e aprendizado sobre o presente diminuem. A gente está num outro lugar, então a gente está com menos escuta para o presente, então com menos chance de satisfazer nossas necessidades. Não sei se dá para entender isso, mas isso é bem importante, né? Por que é importante estar no presente? Para aprender com o presente, para ver como é que a gente pode nos satisfazer, como é que a gente pode se satisfazer ali. E quanto mais a gente se desloca para algum outro lugar que a gente não sabe o que é, menos chance a gente tem de compreender aquele presente e escutar aquele presente e negociar com ele para tentar satisfazer o que a gente precisa. Para tentar buscar nesse presente as nossas satisfações. E aí, ao contrário disso, a gente se desloca para um outro lugar, supostamente nos preparando para alguma coisa, o que na verdade não vai satisfazer também o que você precisa, porque você precisaria de vínculo, de encontro e na verdade você quer estar mais protegido, né? Porque você tem muito medo do encontro, no final a gente tem muito medo do encontro, então a gente se prepara para os encontros. E a gente quer cada vez mais ser dominante nesses encontros, né? Então, e aí a gente perde a nossa capacidade de escuta desse presente e de aprendizado com ele. E a gente também não aumenta a nossa chance de bons encontros no futuro, na minha opinião. Isso é um vídeo meio opinativo, né? Porque tem uma coisa, estou olhando aqui o roteiro que eu fiz. Tem uma coisa uma pergunta que eu me fiz aqui, que é quando é que a gente deve se deslocar, pensando no presente e no futuro? Quando é que a gente deve se deslocar para o futuro? Para que serve se deslocar para o futuro? Imaginar. Essencialmente, a gente tem necessidades em desvio, né? Afetos que a gente sente que desviam. E aí a gente imagina, se desloca para o futuro para tentar pensar como é que a gente poderia satisfazer essas coisas. A gente fantasia, imagina, tal, faz essas coisas assim. Então, o deslocamento para o futuro tem a ver com eu não consigo satisfazer isso agora. Eu não consigo, tipo, eu tenho fome agora eu não consigo. Então, eu penso que eu vou ter que fazer uma comida, produzir uma coisa que eu não consigo comer agora. Então eu me desloco para o futuro, penso a refeição que eu gostaria de fazer e penso todo o processo que eu vou ter que construir para chegar lá. Isso é deslocar, por isso que a gente se desloca para o futuro, né? Então no momento que a gente tem um desvio homeostático, a gente faz uma regressão na cabeça, busca um objeto de desejo, de satisfação, e a gente se desloca para o futuro para pensar o que eu tenho que fazer, qual que é a política no sentido de política pública, né? Qual que é a sequência de ações que eu tenho que desempenhar para conseguir satisfazer isso. E aí a gente imagina, né? Isso é com tudo, né? Com todas as coisas. E a gente se desloca para o futuro. E aí que está o deslocamento do presente para o futuro, que é muito interessante que a gente faça o tempo todo, né? Mas não esse eu estou lá otimizando o meu tempo para que eu seja melhor lá, para que eu esteja mais preparado para estar lá. E para que o lá seja menos ameaçador no final das contas. Então, eu não estou pensando nas minhas necessidades. No fundo até estou, né? Porque eu estou me protegendo. E pensando na dominância e tal. Mas eu não estou conectado com o que eu estou vivendo aqui agora e pensando como é que eu satisfaço isso. Eu estou tentando me deslocar para não lidar com o que está acontecendo aqui agora. Para, nesse sentido, fazer um processo de busca compulsiva por alguma outra coisa. Também compulsão está embaixo, se quiser olhar. Como é que é para vocês isso, tudo que eu falei? Faz algum sentido? Sim? Bate alguma coisa? Essa ideia da otimização da vida? Como que sim? Como que não? Quanto que vocês conseguem estar aí nesses diálogos com o presente? Ouvir ou não ouvir? Quanto que vocês se deslocam, se fecham nos headphones, podcasts e coisas assim? Ou aqui nesse YouTube. O YouTube, enfim, como ele requer 2 vias de atenção, né, teoricamente, você pode só ouvir esse vídeo, mas a imagem e a escuta fica mais difícil de fazer outra coisa ao mesmo tempo. Mas, estrito senso, você pode. Então, eu queria saber de vocês como que vocês se sentem em relação a tudo isso. Tá bom? E eu fiz esse vídeo um pouco para encerrar esse assunto sobre a tecnologia que eu tenho falado tanto nos últimos tempos. E aí semana que vem eu acho que a gente vai fazer um vídeo sobre outra coisa,
mudar o rumo da história, falar um pouco sobre relacionamentos e coisas e de outra ordem. Tá? Me digam aí, gente. Até semana que vem, até sábado. Tchau.